No cruzamento dinâmico entre cultura, consumo, moda, economia e tecnologia, surge um universo complexo e em constante evolução, que molda não apenas o que vestimos, mas também como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Em meio a essa intersecção, encontramos a pulsante vida das passarelas, onde tendências se fundem com os valores culturais e as inovações tecnológicas, convergem com os imperativos econômicos, delineando os contornos de uma indústria que vai além do simples ato de se vestir, para se tornar um reflexo multifacetado de nossa sociedade globalizada. Neste episódio especial, intitulado Moda em Evolução, o impacto da economia e tecnologia na cultura e consumo, conduziremos uma análise aprofundada das complexas interações entre esses elementos cruciais. Ao longo dos próximos segmentos, exploraremos desde a poderosa intersecção entre cultura e moda até os horizontes promissores da inovação tecnológica na indústria, mergulhando nas nuances da economia global da moda e esboçando perspectivas visionárias para o futuro do consumo. Convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada de descoberta e reflexão sobre o papel transformador que a moda desempenha em nossas vidas e na sociedade em que vivemos. Olá, Melissa! Oi, Laí, tudo bem? Tudo ótimo! Estamos aqui no estúdio da Rádio UEL. Mais uma vez, agradecendo aqui a galera da UEL, da Rádio UEL. Hoje a gente está com o Ricardo aqui no estúdio com a gente, ajudando a gente a conduzir essa gravação. E hoje a gente tem convidado, não é, Melissa? Um convidado super especial, professor Gustavo. Obrigada pela presença, obrigada pelo esforço de estar aqui com a gente sabe da agenda apertada. Então a gente te dá as boas-vindas e a gente pede que você se apresente, por favor, aos nossos ouvintes. Boa tarde a todos, todos os ouvintes, a você, Mel e Lair. Muito obrigado, a princípio, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês, discutindo sobre esse campo aí vasto da moda, e os impactos que ela causa na nossa sociedade, Eu sou o professor Gustavo Maurício Codonho, sou formado em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Londrina, tenho pós-graduação em moda, produto e comunicação, também pela Universidade Estadual de Londrina, e tenho um MBA em gestão para negócios e varejo de moda, pela Faculdade de Maringá. E estou finalizando meu mestrado também, comunicação aí pela UEL. É egresso da UEL! Não lembrava que você era egresso da UEL. Filho da UEL aqui no estúdio. Aqui com a gente. Que coisa boa. Viajo para lá e para cá e acabo voltando para a UEL, porque é praticamente a minha casa. Ai, que legal! Então, e trabalhei bastante em desenvolvimento de produto em grandes marcas de moda, tanto em Londrina, Maringá e Cianorte, onde eu estou hoje, Hoje eu moro em Maringá, mas atuo aqui bastante na região de Cianorte, tá? E atualmente sou professor do curso de moda da UEM, aqui em Cianorte, e professor e coordenador do curso de moda da UMFG, ambos, as duas faculdades aqui em Cianorte. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, professor. Eu só vou pedir para você falar um pouquinho aí para o nosso ouvinte sobre a cidade de Cianorte, Porque quem é da região de Londrina e Maringá vai conhecer Cianorte. Mas como esse podcast está aí num contexto nacional e a gente tem ouvintes aí no Brasil e fora do Brasil também, então fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre a importância de Cianorte aqui na nossa região quando a gente fala de moda. Por favor. É importante destacar a região de Cianorte, um polo de confecção, faz parte do eixo Londrina, Apucarana, Maringá e Cianorte, que é o eixo da moda, que se consolidou há muitos anos, E Cianorte é considerada a capital da moda, É intitulada, tem esse título de capital da moda por abrigar grandes fábricas, Não só de marcas, mas também toda a cadeia produtiva. Aqui nós temos, por exemplo, a Ave Norte, que é uma das grandes lavanderias do país, tem estamparias, bordados, e grandes faccionistas também. Então, a gente tem uma cadeia produtiva muito intensa aqui na região de Cianorte. Exatamente. A gente sempre começa o nosso episódio trazendo alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente quer trazer, quando a gente fala de indústria, de moda e economia e tecnologia, é um livro do Sieta, de 2019, que ele vem, nesse livro ele aborda mesmo, ele tem uma abordagem bem econômica
para a moda, né? Ele fala no livro que é um setor extremamente complexo, que a gente precisa estudar ele de uma maneira multidisciplinar, para que a gente possa compreender. E ele intitula, né? Ele defende uma economia da moda. Ele fala que isso ainda não está totalmente consolidado nos cursos de moda pelo Brasil afora, que é alguma coisa ainda que né, na opinião dele falta. Não é um livro tão antigo, é de 2019. E o que ele mais traz, assim, de interessante, que eu acho que é uma coisa muito interessante pra gente conceituar o setor da moda e falar de uma economia, é que a moda existe, dentro da moda, os produtos são criativos híbridos, que são produtos que possuem um pedaço imaterial, que é a criatividade, mas também produz toda a questão de uma cadeia de valor material, que é a manufatura, né? Então, ele traz essa visão, essa complementariedade. Que é muito legal, né? Que é muito legal, que às vezes a pessoa pensa no físico, né? Só no físico. E a gente vai falar bastante dessa parte imaterial agora. E como que essa parte imaterial, ela, né, desemboca lá nas questões, né, de valor de produtivo e de cadeia. E falando de cadeia, né, de economia, de mercado, a gente está falando de um setor que no mundo todo ele é avaliado em 3 trilhões. Então, assim, é muito significativo, né? Uhum. Quando a gente vê em algumas economias, a gente vê o destaque que o setor vai representar no PIB de um determinado país. Quando a gente olha atividade econômica do ponto de vista de geração de empregos, é tão significativo quanto a gente tem, em média, aí, 57 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento que são empregadas dentro desse segmento. E é importante pensar que 80% dessas pessoas empregadas são mulheres, né? Que dentro de um mercado de trabalho tem toda uma questão de acesso, de oportunidade de estar no mercado de trabalho, enfim. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, né, que é a ABIT, ela vai falar que em 2021... esse setor, ele faturou 194 bilhões aqui, né, no contexto brasileiro. Então, é bastante coisa e é muito significativo. Então, assim, mediante isso, a gente falar de cifras, a gente queria pro professor Gustavo ajudar a gente a pensar um pouco como é que a moda, ela se destaca frente a outros setores econômicos também, né? Comparando o setor da moda com outras indústrias, porque às vezes quando a gente fala de moda, a associação é mais com as passarelas, sim, com as influências, com aquilo final que a gente já vê, né? E as pessoas às vezes esquecem de toda uma cadeia que existia antes, né? Como a Melissa falou, material e imaterial. E aí, a gente passa a palavra ao professor Gustavo. E aí, como é que a moda aí se destaca? E quando a gente fala de economia, de dinheiro mesmo, de geração de empregos, enfim, de vários outros aspectos. É importante, você frisou bem, né, antes de falar da importância da moda como mero setor de luxo e tudo mais, né, falar da questão econômica, da importância que esse setor tem para a indústria, né, e principalmente brasileira. Eu vou só complementar alguns dados aí que você acabou falando, né, para a gente contextualizar um pouco mais e entender a importância dessa cadeia produtiva dentro da nossa economia, né. Se tratando de toda a cadeia têxtil, né, a gente pode afirmar que a indústria, né, têxtil que vai não só na produção do produto acabado, mas também de insumos, matéria-prima, serviços terceirizados, beneficiamento têxtil, toda uma cadeia aqui. O Brasil ele acaba sendo o segundo maior empregador da indústria de transformação, né, considerado uma indústria de transformação, perdendo apenas para a indústria de alimentos. Então, você já citou aí alguns dados da ABIT, né, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil. A gente tem produção de confecção não só do vestuário, mas também de meias, acessórios, linha homeware e artigos técnicos também. A gente produz fios, exporta também essa matéria-prima para todo mundo. Então, a gente tem
números muito grandes aí. A gente tem 8 bilhões em peças produzidas só em 2022, sendo 2,1 milhões de toneladas em volume de produção, um volume muito grande, né? E, consequentemente, acaba empregando muita gente aí do setor, tá? É importante destacar também, trago na minha fala a importância da mão de obra feminina, um setor que absorve bem, e não só na cadeia produtiva, mas também liderança, parte criativa, estilo e tudo mais, né? Então, é muito importante frisar isso. Precisa de mais valorização, né, de salários aí em relação à mão de obra. Mas é outra questão que a gente pode abordar em outro momento. Exatamente. Aí a gente tem grandes faculdades, né? A faculdade de moda, né? As faculdades é uma coisa muito recente, mas hoje a gente tem várias faculdades aí, em torno de 50, espalhadas em 11 estados, que colabora também para o desenvolvimento desse setor. Deixa eu ver o que mais. O Brasil também é referência à produção de algodão. Temos a Abrapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, que estima que por ano a gente está produzindo 3 milhões de toneladas, tá? E a gente é o segundo maior exportador dessa matéria-prima aí do planeta. Tá? Então, e também um outro dado importante, o Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente, que envolve já tudo que eu falei, né? Produção de fibra, plantação de algodão, fiação, tecelagem, beneficiamento têxtil, confecção e também varejo, né? A gente é muito forte nesse quesito, tá? E a gente é referência em alguns segmentos, já falando pela parte criativa, por exemplo, moda praia, né? É um produto com cara do Brasil. O próprio jeanswear também é uma referência brasileira, a linha homeware e dois segmentos importantes que têm crescido muito, principalmente pós-pandemia, o fitness e o segmento de lingerie, né? Então, só alguns dados aí para a gente entender a importância. O São Paulo Fashion Week, ele está entre os 5 maiores semanas de moda do mundo hoje, tá? Então, ele ocorre 2 vezes por ano e tem essa importância aí de lançamento de tendências, tá? Esses números são bem importantes para a economia, que gera um volume também que acaba sendo assustador, né? Se a gente pensar pelo lado da economia, mas também pensar pela questão do descarte, né? Sim. São muitas toneladas aí de matéria-primas a ser descartada no meio ambiente. É uma das indústrias, infelizmente, mais poluentes do mundo, né? Principalmente na produção do jeanswear, que utiliza muita água, a estamparia também acaba poluindo bastante, e as fibras artificiais, como o poliéster, que demoram muitos anos para se decompor na natureza, né? Então, são algumas questões que a gente tem a pensar também, questão da sustentabilidade e do ciclo de vida de produto, tá? Muito bom, professor. É muito legal a gente ver que essa indústria da moda ela não vai influenciar apenas essas tendências estéticas, né, mas também vai desempenhar um papel essencial na nossa economia global, quando a gente pensa em mundo, né, gerando emprego, pensando em novas tecnologias, pensando na resolução de problemas, porque geração de resíduos é um problema. A gente tem aqui na Universidade Estadual de Londrina alguns professores pesquisadores na área de resíduo, né? Um abraço para a professora Lilian, que é do Departamento de Administração, que pesquisa resíduos. Então, esses dias tomei um café com ela e ela disse lá, e é o grande problema. Hoje, o que a gente faz com esse tanto de resíduo, né? É algo a se pensar, e a indústria da moda, ela tem, de certa forma, se colocado, acho que como pioneira aí para pensar essas mudanças. Não, e é muito interessante como que é uma indústria multidisciplinar mesmo. Primeiro, assim, quando a gente estava, né, programando toda essa temporada, a gente tem, né, esse já é o 6º episódio, a gente falou da questão de sustentabilidade, falamos das polêmicas, das produções, de como, né, falamos de várias coisas, e assim, a gente, né, tem convidados, assim, historiadoras, né, jornalistas, donas de brechó, enfim, a gente tem, né, professores, enfim, mas é um mercado estudado por várias disciplinas e também, né, tem toda a parte gigante da economia e que talvez faça jus, né, toda a parte problemática também, mas talvez até pelo tamanho, pela expressão e pela dimensão, né? A gente voltando aqui, né, no nosso, para
para falar disso, a gente vai entrar na questão da moda e do design, né? Você trabalhou muito tempo com design como designer, mesmo designer de moda. Então, assim, é por ali que tudo começa, né? Entre aspas, porque são esses profissionais que vão procurar tendências, ver o que o mercado qual é o tecido que vai qual usar, é o tecido que vai usar, né? Inovações, cores, texturas, tudo mais. Então, o design ele vai entrar nisso. E aí, a gente queria saber sobre isso, né? Assim, que é onde tudo começa. Eu sei que vocês trabalham muito antes, né? Tipo, hoje, talvez esses profissionais já estão pensando, né, sei lá, no verão de 2028, falando um número hipotético, é mais ou menos assim que acontece, né? É bem antecipado. E aí eu queria que você trouxesse essa parte do mercado, né? Porque já que o professor é multifacetado, ele tem experiência acadêmica, ele tem bastante experiência de mercado. Como o design da moda, né, antecipa as tendências, interpretando as mudanças culturais, influencia essa demanda por novos produtos e também moldando a preferência, né, de nós consumidores. É interessante essa pergunta, né? Falar um pouquinho da minha experiência. Eu atuei muito na área de criação mesmo, né? Lógico que quando a gente estuda, faz moda, faz design, eu não sou formado em moda, né? Sou formado em design, mas depois me especializei. Acabei seguindo nesse segmento, me apaixonei. Lógico que a gente ingressa, a gente pensa sempre na criatividade, no olhar criativo, né, e antecipar as tendências. É muito gratificante satisfazer os desejos das pessoas, né? Porque as pessoas, no ato de se vestir, elas estão ali atendendo uma necessidade, às vezes psíquica, né? De autorrealização e tudo mais. Então, isso é muito gratificante a gente fazer parte desse processo, né? Mas é interessante a gente pensar também em outros aspectos, né? Pensando pelo lado da moda, né? A moda, ela é um dos agentes transformadores na sociedade aí, né? A gente não pode só enxergar a moda só na maneira de vestir, mas todo o comportamento. Então, ela exerce uma influência não apenas no âmbito do vestuário, né? Mas também permeia setores de consumo e do comportamento humano, né? Então, a gente faz parte desse processo, é muito interessante, a gente pesquisa com muita antecedência, sim, e tenta entender, né, o que o mercado vai estar consumindo nos próximos anos, né? E a gente tem também que pensar nessa questão do consumismo exagerado, até guiar um pouco a minha fala em relação a isso, conscientização, não só a parte criativa, estética, mas o plano de fundo, né, em relação à indústria da moda, né? E aí a moda, interessante, que ela determina a vida útil do produto, né, induz a obsolescência e o descarte programado, né? Então, a gente tem que tentar ter uma moda mais justa, né, e pensar num produto que tem uma vida útil mais prolongada, pensando na sustentabilidade, né? Que mais? Então, se a gente refletir na própria origem da moda, né, a gente pode perceber que ela surgiu de uma classe em ascensão, que foi a burguesia, pressionada pelo contexto de pós-revolução industrial, que possibilitou mudança dos padrões sociais, né, que gerou esse consumo, essa vontade, necessidade de estar criando uma identidade própria, buscando sempre novidade, e é isso que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha nesse ciclo de inovação sempre contínuo. Tá? Então, dado esse poder de transformação da moda, é bem importante de pensar, principalmente os novos designers, e aí a gente, na faculdade, a gente estimula os nossos alunos a pensarem dessa maneira, a desenvolver produtos mais conscientes, né? Com um ciclo de vida mais sustentável, resultando em menos descarte, criando marcas mais autênticas, com identidade própria, pensando no futuro aí das gerações, né, que vem pela frente. A gente não pode pensar só no hoje, mas sim no que o nosso planeta vai sofrer de impacto, né? Então, é uma das preocupações que a gente tem que ter aí, muito em relação ao ciclo de vida do produto. Então, hoje as tendências de moda, elas existem sim, mas a gente tenta trabalhar dentro da moda mais com a identidade, tá? Para você ter marcas que tenham uma vida maior, produtos com vida maior e que as pessoas possam se identificar de modo mais exato, tá? Então é necessário a gente rever um pouco o formato ali até do fast fashion, né? É uma tendência a gente ir contra o fast fashion, porque ele acaba produzindo muito, descartando muito rápido, né? Então
Acho que é mais ou menos isso que eu tenho a falar em relação a essa pergunta, tá? Então a gente tem que pensar numa moda mais inclusiva, né? Muito legal isso, né? E desafiador, né? Para os profissionais, para os designers de moda. Super desafiador. Pensar em necessidades específicas de corpos diferentes, que não se encaixam, às vezes, nos padrões estabelecidos pela sociedade. Então, assim, é um desafio enorme de cada dia, né? Mas a gente tem que pensar em todas as vertentes, não só no luxo, na estética, no que é belo, no que o padrão estético imposto pela sociedade, mas tem que tentar atender novas necessidades aí, tá? E além de tudo, ter a viabilidade econômica do negócio, né? Porque que é também, se não tiver, não tem negócio. É bem desafiador mesmo. E perguntando aí, professor Gustavo, tem algum design assim que você gosta, que te inspira? A gente estava estudando para essa pauta e a gente foi olhando a história de alguns designers, né? Como eles vieram moldando esse mercado, trazendo novos elementos. A gente viu a história da Elsa Schiaparelli, né? De como ela começou a se associar com os nomes mais sonantes da época, trazendo novos elementos, o metal muito presente para estar marcando um estilo e trazendo essa questão da identidade, né? Que eu achei super interessante esse ponto de vista da identidade, ela ser um dos elementos que vai fazer com que aquela roupa seja usada por mais tempo, né? Exatamente. Nossa, eu não vou abrir mão daquilo porque é muito a minha cara aquela roupa, né? Então, assim, eu vou cuidar melhor daquela peça, ela vai durar mais tempo. Então, eu acho muito legal isso. Outro que a gente pesquisou assim, em relação a design foi o Christian Dior, né? E só em 2016 foi nomeada aí a primeira diretora criativa da marca, né? Que tem a ver com essa também mão de obra feminina que a gente estava falando nesses espaços de poder, não só na produção, mas que ela usou os desfiles como uma plataforma muito grande para esse female empowerment, então, né, que teve essa visibilidade também. O Valentino que vestiu a Jacqueline Kennedy, né, que tem assim uma cor, o Valentino Red, né, então assim, ele é uma cor tipo o da Ferrari também, que é uma cor bem única, então o Valentino também tem esse significado. E o professor tem algum design assim que admira, que gosta? Olha, eu não vou lembrar nenhum de cabeça aqui, porque se falar de marcas de luxo aí, a gente tem várias, né? Mas assim, acho que gostaria de dar destaque e procurar sempre, estimular os alunos a pesquisarem marcas menores, designers menores aí que estão surgindo com propostas novas, né? Uma pessoa que eu gosto muito, que é o André Carvalhal, né? Ele foi muito tempo diretor criativo da Farm, mas aí ele está numa vertente de estudar um pouco a moda, escreveu vários livros, inclusive vou dar umas sugestões de alguns livros dele. Eu gosto muito da fala dele, né? Dessa nova preocupação que a gente tem que ter, questões de sustentabilidade aí, uma cadeia de produto, né, mais justo, e de pensar de uma forma diferente na moda, né? Então eu estimulo muito os meus alunos a procurarem novas formas de pensar, né? Novas formas aí de pensar a moda, de ter um ciclo de vida mais autêntico do produto, né? Você não precisa comprar uma calça porque que ela tem data de validade, né? Se ela tá boa. Então você pode usar ela 10 anos se for necessário, se aquilo faz parte da sua identidade. Então, acho que é mais isso, tá? Muito legal. Então, já é interessante, já que você citou a questão dos corpos, né? A gente tem aí um trabalho muito intenso hoje em dia para valorizar outros tipos de corpos, né? Que não sejam aqueles corpos do formato ampulheta, que é o padrão estabelecido pela sociedade atual, né? Inclusive os corpos gordos, né? A gente aqui na faculdade tem feito muitos trabalhos em relação a isso, né? Para valorizar todo tipo de silhueta. E aí eu gostaria de dar uma dica aqui de uma comunicadora, historiadora da moda aí, a La Robertita, não sei se vocês conhecem, né? Não, mas ela valoriza essa questão dos corpos gordos, né? Porque geralmente a moda, quando se tem uma moda plus size,
eles querem que a mulher que tem um corpo diferente, né, um corpo gordo, fique com um corpo magro. E não é isso. Você tem que ter o seu corpo da maneira que você é e valorizar ele, né? A beleza está muito no olhar das pessoas, né? Então, geralmente, as marcas querem mascarar, né, o corpo, e esse trabalho da La Robertita, ela valoriza o corpo dela. Isso é muito interessante e é um padrão de beleza muito interessante, tá? Fica a dica aí para vocês acompanharem o Instagram dela, que é uma historiadora, uma comunicadora de moda. Já fui numa palestra dela, é bem interessante a abordagem dela, tá? É bem interessante mesmo essa questão do corpo, e assim, né, eu acho que a gente já falou bastante nessa temporada sobre a moda plus size, mas como hoje a moda, ela é bacana, porque, sei lá, 20 anos atrás, moda plus size era camiseta quadrada, cor cinza, né, assim, hoje não, né, hoje tem várias marcas que fazem uma moda mesmo, moda, né, colorida, bonita, com cropped, com várias peças disponíveis para, né, ressaltar a beleza desse corpo plus size, exatamente, né? Então exatamente, para valorizar variedades de corpos diferentes, né? A gente também, lógico que a gente não pode, né, não falar da tecnologia. A gente está falando da importância do setor da moda, né? E como é importante, a gente falou até aqui na questão do design, como que o setor da moda ele vem com inovação na questão do design, e a gente tem que falar da tecnologia, como é importante a contribuição do setor da moda para a tecnologia, que isso caminha junto e acaba se desdobrando para outros setores, né? Então, tem ali desde o setor da moda tem investimento em tecnologia em todos os segmentos, é muito dinâmico, é muito inovador. Então, desde a produção e manufatura, com automação industrial, né? Automação industrial no setor, né, é um dos setores mais. A automação industrial é uma das coisas. É um dos setores que tem mais automação industrial. Uhum. É o setor da moda. Tem a questão das impressões 3D também, que ganhou bastante produtividade, popularidade, né, com o setor da moda. E a questão do que a gente, né, vem falando sobre materiais inovadores, né, reciclagem de tecidos, algodão sintético, né, vários tecidos e várias questões aí na indústria da moda que andam junto com a tecnologia. A gente viu um texto de 2022 do Stedman e Souza Medeiros, que vai falar da biofabricação, né? Então, desses tecidos que que são biotecidos num horizonte aí mais sustentável para esse mundo da moda. Tem uma professora, que é a professora Bruna Petreca, que ela trabalha com tecnologia de tecidos. Eu acompanho o trabalho dela. Ela é do Royal College of London e ela é brasileira e formou na USP e trabalha muito nessa dinâmica da tecnologia, que às vezes a gente carece de investimento aqui também nas nossas universidades, né? Porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de investimento nos equipamentos, nos recursos. Na pesquisa. Então, assim, não tem como a gente manter liderança sem um investimento nessas áreas, né? O Brasil é um celeiro muito importante dessas tecnologias e de levar para o cenário mundial esses aspectos aí relacionados a essa produção, quando a gente fala, né, dessa biofabricação e desses materiais. Eu acho que, para além disso, desses materiais, a gente também tem a questão da experiência do cliente, né? Então, assim, a gente está falando desde lá da produção, da fabricação desse tecido, em toda a cadeia, mas também a gente está falando ali da cadeia do ponto que chega no cliente. Então, hoje a gente tem realidade aumentada. Eu pesquiso metaversos, né, na minha tese, professor Gustavo. Então, assim, estou pesquisando crianças, o consumo delas de skins dentro desses ambientes de metaverso, e como isso mudou a forma que as pessoas podem, né? Não é que todo mundo usa, que a gente sabe, ainda que são poucas pessoas, mas a gente tem, por exemplo,
marcas como a Ray-Ban, de óculos, né, que você consegue, através dessas experiências de realidade aumentada, já experimentar e ver se aquele óculos fica bem no seu rosto, com as medidas exatas que ele tem. Enfim, assim, são inúmeras as possibilidades e os pontos de encontro da moda com a tecnologia. E aí a gente queria que você trouxesse pra gente essa perspectiva do ensino dessa moda, né? Como é que a gente tem dentro dos nossos currículos, nas nossas instituições de ensino, porque a gente vê, quando fala em tecnologia, a gente vê um papel fundamental das universidades nisso tudo, né? Então, como é que esses programas de moda, você citou, né, o Brasil, 50 cursos de moda, como é que isso tem sido adaptado para os currículos, as metodologias que têm sido empregadas para a gente tá nesse mercado concorrendo, né, nos grandes desafios, porque toda essa evolução é muito rápida. Como você bem abordou aí, infelizmente a gente ainda tem poucos investimentos, né, no âmbito acadêmico, em pesquisas e tudo mais, né. Acho que a profissão de moda, né, de designer de moda, ela é um pouco nova no Brasil ainda em relação à Europa e outros centros aí, né. E as universidades, elas começaram a crescer aí de um tempo para cá, né, de 10 anos para cá praticamente. A gente tinha poucas universidades, a gente tem poucos mestrados e doutorados na área, então o lado acadêmico ainda é um pouco carente, né, mas está evoluindo, né. O que existe são as fábricas de insumos, né, afiações e tudo mais, que estão contribuindo com esse processo aí, né. E questão de tecnologia também é um grande desafio, né? Mas agora pensando pelo lado, eu, né, sendo um professor, um coordenador de curso, né, um dos nossos grandes desafios é acompanhar, né, essas transformações do setor da moda e essa aceleração dessa tecnologia, né? Então, o que a gente tem adotado aí? Novas disciplinas, né? A gente tenta educar nossos alunos para preparar eles para esse mercado, né? Então, a gente está sempre revendo as ementas, as disciplinas, né, que são voltadas mais para inovação e principalmente sustentabilidade, tá? Uma das pautas que está sempre em alta aí nas mudanças de grade curricular, tá? A gente também incentiva os alunos a serem empreendedores também, né, pensar de maneira de gestão mesmo, de negócio e inovação também. Parte de inclusão também a gente acaba mexendo bastante, então as disciplinas, elas acabam mudando bastante, a gente acaba revendo e tentando adotar essa postura, né, com o objetivo de trazer aos alunos conteúdo que a gente consiga abordar esse novo cenário, né. Dentre dos exemplos, né, que a gente tenta trazer para os alunos são os ODS, né, que é bem importante na questão da sustentabilidade, ter um ciclo sustentável e como essas tecnologias vão contribuir para essa sustentabilidade, né? A questão que você falou aí do exemplo das skins, né? Do universo da realidade aumentada, a gente tem um investimento das empresas de software, né? Para modelagem, que hoje grande parte da modelagem a gente consegue fazer em 3D também e ter ali a prova que você evita, às vezes, descarte de peça piloto. Então, a gente acaba também tentando preparar esse nosso aluno aí para essa realidade, tá? Então, a gente sempre traz esses conteúdos, né, e essa flexibilidade maior da matriz curricular e também preparar o professor para orientar, né. Deixa eu ver o que mais, né. Então, a gente tem as fábricas, como eu falei, de tecidos aí, preocupado, né, com esse novo cenário, criando novas matérias-primas com produtos mais orgânicos, como milho, mandioca, né? Várias matérias-primas mais naturais aí para a gente diminuir o impacto, né, ambiental e tentar criar uma matéria-prima mais biodegradável ali, né. Mas infelizmente às vezes as marcas acabam utilizando isso como marketing e isso acaba sendo perigoso às vezes, né. Sim, sim. É um greenwashing então, às vezes nas práticas que de fato acontecem, né. Então, a gente tem que mudar a mentalidade e começar com o aluno, né, a base da educação. Então, a gente muito tem importante. Na universidade propõe trabalhos de conscientização para os alunos, para criar uma moda mais justa e sustentável. A gente incentiva eles a fazer bastante trabalho com a técnica de upcycling, né, aumentando a vida útil das matérias-primas.
E é legal que até os próprios alunos eles têm o hábito de frequentar brechós, de fazer sua produção ali com reaproveitamento, divulgar em mídias sociais. Então é um olhar que cada vez mais tem se difundido no âmbito acadêmico, tá? A gente promove também muitos concursos na área acadêmica. Vou dar um destaque aqui para vocês, o Sou de Algodão, Casa dos Criadores, inclusive alguns alunos nossos estão participando, que estimula o aluno a utilizar mais a matéria-prima algodão e criar uma moda mais autoral, né? Os TCCs também, a gente procura buscar problemáticas mais atuais, mais questão de inovação em relação à moda e pensar também numa economia um pouco mais circular, tá? Porque assim, eu acho que a base de mudança e transformação em qualquer sociedade é a educação, né? E nós, das instituições de ensino, a gente tem um papel crucial nesse processo aí. Com certeza muito absoluta. Bom, professor, é o que a gente acredita, né? Nossa, é a motivação aqui do Cultura e Consumo Pod, a gente estabelecer essas pontes entre a academia, a sociedade e o mercado, né? Que a gente acha que se essa parceria for boa, todos nós temos a ganhar. Então, muito bom você trazer também essa perspectiva aí do ponto de vista da moda, né? E de tudo que envolve. A gente, voltando a falar, né, de tecnologia, a gente queria dar alguns exemplos de tecidos tecnológicos, né, que o setor da moda proporcionou. Então, são vários, a gente traz aqui quatro exemplos, depois ela, a hora que a gente estava estudando para a pauta, ela vai falar mais um, né, que a gente não incluiu aqui, que ela lembrou, mas eu vou falar primeiro e depois ela fala. Então, tem o hidratante, que é um tecido hidratante, que já hidrata a pele. Ele tem, né, propriedades da aloe vera e dos óleos essenciais e ajudam bastante no papel da hidratação. Tem os tecidos anti-chamas, que são muito utilizados, né, obviamente pelos profissionais que estão expostos ao fogo. Tem um muito conhecido da gente, que a gente conhece, que a gente vê toda vez que a gente vai pra praia, pro clube, que é o anti-UV, que é bem difundido, as camisetinhas anti-UV com proteção. É maravilhoso, né? Você que tem filho, pra criança, que fica... Nossa, salva. Salva muito, o dia inteiro na praia, que não vai reaplicar o protetor, que é um sacrifício reaplicar protetor. E tem um que você mesmo falou, né, da indústria fitness, da moda que tá crescendo depois da pandemia, que ele vem da indústria fitness, que é o antibacteriano e antiodor. Hoje ele é usado bastante nas indústrias de lingerie, de biquíni e principalmente na moda fitness, que dá essa, né, proporciona essa maior higiene aí durante os exercícios físicos, durante a praia, né, pessoas que se expõem aí a exercícios físicos com mais longa duração, enfim. A gente construindo a pauta, depois que a gente tinha fechado, eu discuti com a professora Olga. A professora Olga é minha orientadora lá da Universidade Estadual de Maringá. E a professora Olga, a gente estava conversando sobre tecidos que usam algumas tecnologias para repelir o Aedes aegypti. Então, em tempos, o Brasil, né, de tempos em tempos, principalmente aqui no verão, a gente tem aumentado os casos de dengue, chikungunya, zika vírus transmitidos pelo mosquito. Então, existem tecidos já sendo desenvolvidos aí nas nossas universidades, já nas etapas de experimentação no mercado, que repelem, né, o mosquito. E olha que legal como que a tecnologia envolvendo moda, né, ela tem tudo a ver também com saúde pública. Pensando, principalmente, vamos pensar numa moda gestante que tá ali, exatamente, né, no risco de chikungunya, de ter alguma doença dessa, ser picada pelo mosquito. Como é que a moda ela pode auxiliar, né? Então, eu achei interessante trazer a dica pra gente pensar junto. A gente chega agora... Legal. Desculpa. Legal, né? Desculpa interromper, mas você tem mais? Ótimos exemplos. São ótimos exemplos, né? A área fitness, de beachwear e underwear, né? A gente tem ótimas empresas no Brasil de produção de fios, né? Que se preocupa mesmo com essa questão, não só estética, mas questões aí de adaptação, né? Ao corpo, ao exercício físico e tudo mais. E você deu vários ótimos exemplos ali, tá? De muitas empresas, inclusive, que eu conheço. Gostaria de falar de um outro exemplo também. A gente tem alguns estudos aí, inclusive um professor, amigo meu, que faz um estudo bem interessante de um fio que ele está tentando desenvolver, que é antibiótico. Então, já bloqueia a ação de alguns vírus. Então, provavelmente, em breve, aí, a gente tem um tecido
que o vírus bate no corpo ali e já morre antes de entrar em contato com o nosso corpo, né? Então, assim, é importante pensar na tecnologia, também na saúde pública, no bem-estar, né? Não pensar na moda apenas na questão estética, né? Cumprir o papel do design em si, né? A questão do usuário, né? Mas foram ótimos exemplos. Nossa, o seu também. A gente fez lição de casa, né? A gente estuda aqui para as pautas, a parte de construção, de roteirizar, é algo que pra gente a gente leva bem a sério. Agora a gente chega no momento que é a nossa dica cultural, então todo o episódio a gente dá uma dica cultural para os nossos ouvintes, então a gente gostaria de ouvir de você, professor Gustavo, a sua dica cultural, o que você, né, vai indicar aí para nós também, né? Para nós também. E para os nossos ouvintes, por favor. Pode ser indicação de livros? Pode. Eu gosto muito de livro. Não, ixi, é a sua dica. Livro físico, é até engraçado aqui na faculdade, né, de Cianorte, eu tô direto na biblioteca. Sempre sai com vários livros que ainda gosto, né, dessa história de pegar. Muitas pessoas têm o livro virtual, mas ainda gostam do livro físico, né? Tá, então eu já falei um pouquinho do André Carvalhal, né? Gosto muito do trabalho dele, já vi algumas palestras. Eu vou dar a dica dos três livros dele, tá? Ótimo. Um é Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente, que é um livro de 2020, que é o último livro dele. O outro é Moda com Propósito, Manifesto pela Grande Virada, que é de 2006. Ele reflete um pouco sobre as contradições, né, das marcas, né, em relação ao seu propósito, e não só mirar na questão do marketing, da venda, de valores absurdos, mas também ter esse apelo, essa preocupação com valores, de sustentabilidade, de proporcionar um comércio mais justo, mais consciente, né, social e culturalmente falando, inovando na forma de se empreender, né? Então ele fala um pouquinho sobre isso, não só pensar pelo olhar do dinheiro, né? Lógico que as empresas elas precisam, né, gerar lucros e tudo mais, mas você pode sim ter uma consciência social maior, né, cultural, e ter uma maneira diferente de empreender, tá? E um outro livro dele também é Viva o Fim, né? O Almanaque de um Novo Mundo, de 2018, que fala muito sobre as questões de esgotamento dos recursos naturais, né? Então é um alerta aí para a questão dos próximos anos, das próximas gerações futuras, né? O que elas vão consumir, qual vai ser o hábito de consumo, o que a gente vai ter de matéria-prima. Então são livros aí de leitura simples, mas de alerta aí em relação à mudança, né, na forma de pensar das empresas. Perfeito, bem legal. A nossa dica cultural, né, como a gente está falando de moda, inovação e tecnologia, a nossa dica é o tour virtual do Museu de Moda em Belo Horizonte. Eu fiz esse tour, né? Eu olhei. O link vai estar na descrição. E é bem bacana que você entra no site do museu e você faz esse tour. E eu achei bem interessante e bem pertinente aqui para o nosso episódio a gente, né, dar essa dica cultural. Muito legal. Já partindo aqui para a reta final do nosso episódio, a gente queria aproveitar aqui a presença ilustre do professor Gustavo para ajudar a gente a pensar um pouquinho o futuro da moda, né? Então, o que será que tem aí pela frente? O que é que tem esperado a gente? Quais as oportunidades que a gente tem de pesquisa? Nós, enquanto cidadãos e consumidores também, o que a gente pode esperar, né? A gente tem visto, talvez o nosso ouvinte mesmo agora esteja escutando a gente, usando um wearable, né, que a gente fala que são os smartwatches, então são tecnologias que a gente veste, né, que a gente tá com elas, aquelas pulseiras de atividade física, as bands, né, agora até aqui na UEL, estou orientando um TCC em relação a essa tecnologia que a gente veste também, né, que a gente usa. E quando a gente pensa em exemplos aí futuristas no mercado, a gente acompanhou aí na Semana de Moda em Nova York, vestidos que mudam de cor, né, num vestido que foi feito pela Adobe, a dona lá do Photoshop, então que o vestido, à medida que a modelo desfilava, ela conseguia alterar a cor do vestido, então com isso você consegue mudar sem ter que comprar uma coisa nova, né?
E a gente foi olhando outros elementos também. É uma coisa que me chamou muita atenção nesses últimos anos, é a questão dos produtos digitais, assim, só digital, né? Tem o tênis da Gucci, a Gucci lançou um tênis digital, que você compra, né? Chama Virtual 25, custa $12, e não você só compra, você consegue postar na internet, você consegue colocar na sua foto, você usando o tênis, mas ele não é um produto físico, né? Ele é algo que você compra digitalmente, assim. Além da Gucci, uma vez eu vi um site também de vestidos que tinham vários vestidos que eram protótipos de vestidos de grandes marcas, de designers muito famosos, e que você manda a sua foto. Esse eu não consegui achar, porque eu vi quando a gente começou o doutorado. Eu lembro muito que disso. A gente trocava. Você lembra que eu até falei isso pra você? Então, assim, você mandava a sua foto e eles colocavam o vestido, né? Eles pedem uma foto sua com fundo branco, assim, assado e tal, e você manda, e era $150, e ele coloca o vestido no seu corpo e você posta no Instagram, enfim, faz o que você quiser. Esses dias, né, eu pesquisando esse universo das skins e tudo, eu já me deparei com empresas empresas brasileiras, assim, pro nosso ouvinte que não conhece essa expressão, a skin são essas roupas digitais, né, essas indumentárias que dentro desses ambientes virtuais, principalmente, os mais conhecidos são os jogos, mas não apenas os jogos, a gente consegue comprar para utilizar, né? O avatar da pessoa vai utilizar. Então, esses dias aqui, marcas brasileiras mesmo, elas têm vendido, pensando principalmente em moda infantil, o twin dessa roupa, que é o gêmeo, no mundo virtual. Então, você compra a roupa no mundo físico, ela vem com um QR Code. Então, a criança escaneia o QR Code e no jogo ele vai ganhar aquela roupa igual a que ele tem no mundo físico, né? Então, a criança, eu quero uma skin nova, eu quero comprar essa roupa no mundo digital aí. É bem interessante essa questão, e a gente quer saber, professor Gustavo, de você. A gente falou de algumas tendências aqui, a gente quer saber se você tem alguma outra que você gostaria de comentar, e que, na sua opinião, qual que vai ser uma realidade difundida, assim, num futuro não tão longe? Em relação a tendências, né, é uma das perguntas aí que o pessoal sempre faz, né, ainda mais a gente que está sempre estudando, sempre correndo atrás. Bem acadêmico, né? Vocês deram ótimos exemplos aí de realidade aumentada, esses metaversos, tudo que tem surgido, principalmente pós-pandemia, né? A gente teve um momento de pandemia que todas essas novas tecnologias, elas foram aceitas de forma mais rápida, né? A gente hoje pode ter a possibilidade de ter reuniões online, né? Já existia, mas a aceitação era muito baixa, né? Então, o mercado de compras online se difundiu muito forte. Então, a pandemia acelerou muito esse processo, tem sido uma tendência muito forte, né? Você citou aí alguns exemplos de algumas marcas que produzem, né, vestidos para satisfazer só uma necessidade de mídia artística, né? Eu já vi esse case aí, que você não precisa comprar lá o vestido de alta costura, mas você compra a skin e só divulga no seu Instagram e assim por diante, né? Então, isso gera também questão de você vender a imagem, mas não ter o produto, né? Os próprios jogos virtuais aí, né, Roblox, entre outros, né, favoreceram esse processo. Marcas de luxo começaram a desenvolver skins, né, então você pode ir lá entrar no seu jogo de realidade virtual e comprar uma bolsa do Louis Vuitton, enfim, um tênis da Nike. Então tem sido uma constância muito grande. Mas eu gostaria de falar de uma outra perspectiva também, né, que eu acho que tudo isso, né, todo o metaverso, essa realidade aí, ela está fazendo parte do nosso cotidiano, mas a gente tem que pensar também numa postura diferente em relação ao olhar ali das futuras gerações, né? Então, certamente a sustentabilidade dentro da moda tem que ser uma prioridade evidente, que vai ser uma das principais tendências aí do mercado. Não pensar a sustentabilidade como uma jogada de marketing, mas como uma necessidade, né? Então, a gente tem um movimento forte do slow fashion voltando, né, os crescimentos do apego pela roupa, aí, o ciclo de vida maior, os brechós, né, na própria decoração a gente tem isso muito forte, e algumas iniciativas de upcycling, né, que a gente tem que ter sempre aí, aumentar a vida útil da matéria-prima, né.
E a partir disso a gente tem a ver novas modalidades de negócio surgindo, como por moda mais sustentável, aluguel de roupa, dentre outros, né? Você não precisa ter sua roupa, mas alugar, então é um mercado muito crescente também. O que mais? Deixa eu pensar aqui. A interação de práticas mais sustentáveis, né? Ela está se tornando uma prática comum, cada vez mais presente em diversas empresas, até por questões de legislação, mas também por necessidade de mercado, né? E mudança de mentalidade da indústria e do consumidor também, tá? Então, várias empresas aí têm buscado alternativas de materiais mais viáveis, como couro, feito a partir de cacto e manga, que eu já falei, né? Legal. Fibras de bambu, outras matérias-primas que tem um descarte aí que não afeta tanto a natureza. Então, essa tem que ser uma tendência global aí em todos os segmentos, tá? E assim, a tendência é mudar os hábitos de consumo, né? A gente não ter um consumo tão forte, aí, um descarte tão rápido, ter uma moda mais autoral, né? Que também não esteja preso tanto a questão de moda, né? Apesar de a gente estar falando de moda, mas a gente tem que entender muito mais estilo do que moda, né? Porque a moda, ela impulsiona muito o consumo, né? Então, acho que é mais isso. A gente tem que pensar também na inclusão, de moda mais inclusiva. Dar um exemplo aí do que eu vi outro dia, um tênis, eu acho que era da Nike, que o usuário não precisava baixar para vestir, porque ele tinha toda uma anatomia, uma ergonomia bem pensada, bem construída, que o usuário só encaixava o pé. Então, pensa para uma pessoa que tem uma deficiência física, às vezes não consegue vestir um tênis. Então, acho que a tendência tem que ser isso, né? Sustentabilidade, inclusão, menos consumo inconsciente e mais consumo consciente, né? Acho que é mais isso, independente de tecnologia ou não, tá? O Lair, puxando aqui um pouco a sardinha para nossa linha, né? É bom que a gente nunca vai faltar tema pra gente pesquisar, né? Porque, tudo que ele falou, que a gente falou, você vestir um produto que não é físico, é só digital. Qual que é o desdobramento disso no consumo, na sua identidade, no simbolismo? A questão das práticas sustentáveis, né? Os desdobramentos que isso tem no consumo. Imagina, a gente não vai faltar tema pra gente nunca. Não falta, por isso que a gente se apaixonou por cultura e consumo. A gente já vai agora finalizando o episódio, mas eu queria dizer pro professor Gustavo e pra Melissa e pra nossa audiência também, que eu saio muito feliz dessa discussão, porque, veja, a gente começa discutindo sobre dinheiro, sobre economia, conceitos econômicos, tecnologia, e a gente termina falando de sustentabilidade, né? Então, eu acho que isso, ele, por si só, ele já quebra um estigma muito grande relacionado à moda. Porque durante toda a fala do professor Gustavo, a gente vê o compromisso de cuidar com os nossos recursos, né? Desde a água até os insumos, matéria-prima, meios de produção, essa mão de obra empregada, toda a parte, não só material, que a gente falou no início, ali do episódio, mas da parte de imaterial disso tudo, né? O professor citou várias vezes a questão da moda mais autoral, sim, de as próprias referências dele ser cada vez menos pessoas distantes, né, ali no eixo Estados Unidos e Europa, e trazer pessoas pro Brasil, né, pra nossa realidade, pra nossa realidade, pro nosso tipo de clima, pra nossa vocação, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de dinheiro, de investimento, a gente conclama que a sociedade, ela também tem esse olhar para a importância das pesquisas, né, que são feitas aqui dentro das nossas universidades, em parceria com várias outras instituições. É claro que a pesquisa não fica só aqui dentro, né? A gente tem uma série de parceiros aí, desde produtores até indústrias, enfim. Mas eu saio pessoalmente muito satisfeita e com a sensação de que a gente está caminhando assim numa direção boa, sabe? E saber aproveitar isso, essa nossa vocação, com esse próprio tipo de tecidos, biotecidos, com essas oportunidades aí que às vezes são, né, que são apresentadas pra gente, ou às vezes necessidade, né, quando a gente tá falando de tecido que previne a picada de um mosquito, é uma necessidade. Neste momento não é só oportunidade de pesquisa, é uma necessidade. Então eu saio muito satisfeita
com esse episódio, né, e com a contribuição que essa nossa conversa pode oferecer para o público que é acadêmico, mas também para o público que não é acadêmico, para o cidadão comum, quem está ouvindo aí o nosso podcast dirigindo, limpando a casa, respondendo seus e-mails, cuidando de crianças. Eu acho que é um assunto e uma pauta que interessa a todos nós. Então, professor Gustavo, muito obrigada pela sua presença, pela sua simpatia, pelo seu conhecimento sobre o assunto. Pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Super importante pra gente. Muito obrigada. A gente também deixa aí as portas de casa abertas para você quando precisar da gente. Se quiser voltar também, pode voltar. É de casa já. Eu que tenho a agradecer, né? É um prazer enorme sempre falar de assuntos que vão além do âmbito aí da estética, né? A gente está tocando em várias feridas aí, dores, necessidades culturais da sociedade, né? Então, e nós, né, docentes, a gente tem esse compromisso, né? Nós somos formadores de opiniões aí nos nossos alunos e a gente tem que ter essa preocupação aí com as futuras gerações, né? Então, é isso. Vender uma moda mais justa, mais honesta, quebrar esse paradigma de que a moda é só luxo, só superficial, e só enfim, futilidade. É o que eu tento passar para os meus alunos e em toda a minha verdade, né? Então é isso que eu tenho pesquisado. Então, para mim foi uma honra, foi um prazer enorme. Acho que passou essa horinha aí, parece que faz 5 minutos que a gente está conversando. Passou rápido mesmo. Acho que se deixar, a gente consegue fazer 10 horas de conversa normal. Muito fácil, super live, super podcast. Estou à disposição, tá? Estou à disposição. Obrigadão. Se precisar. Um beijão para vocês e até a próxima. Até a próxima, tchau, professor. tchau, gente. Até mais. Até mais.